Em meu país, em especial em Rio de Janeiro, os jovens estão involucrados na violência por 5 razões. Temos os jovens que estão que são pobres, que se nasceram e moram na favela e têm relação com o tráfico violento de droga, com a venda violenta de droga. Estes estão com arma pesada e nos seus espaços eles estão, como se pode dizer, se sentem com poder e status social. Temos os jovens que vêm, que são pobres, que saem da favela por desavença familiar, problemas em sua família, estão na calle e não têm trabalho, não têm o que comer. Então, o que fazem? Pequenos hurtos para se alimentar e para utilizar drogas, para usar drogas, especialmente crack, que é o preço é mais baixo e o efeito mais rápido. Então, temos os jovens que estavam involucrados na violência de comércio de drogas e que hoje estão na calle fazendo roubo porque têm armas de fogo. Então, estes são os pobres. E temos uma outra qualidade, que são os jovens de classe economicamente alta e média, que estão involucrados em 2 tipos de violência. A violência que eles chamam por razões políticas, por insatisfação política. Eles chamam os black blockers, que fazem manifestação violenta, quebram as oficinas, as tendas, os coches, põem fogo no coche, enfrentam a polícia, lhe atiram pedras, rochas na polícia, enfrentam a polícia. E fazem muita confusão. Estes são de classe alta, classe média, são erros de pessoas que têm visibilidade na sociedade. Outros são jovens também, jovens que habitam a área mais nobre economicamente e que se chamam os justiceiros, que fazem justiça. Que justiça? Que, como eu disse, que os jovens que fazem pequenos hurtos ou que são de classe pobre, estes vão e los atacam. Em exemplo, na zona sul de Rio de Janeiro, em Copacabana, Ipanema, los sacam dos buses, los impedem de transitar, estão sempre atacando, fazem esse tipo de violência. E tem outro tipo, que é uma mescla de classe alta, média e pobres, que são as hinchas de futebol, que chegam até a combinar uma peleia, uma hincha contra outra, e quebram, e brigam, e atacam. Para cada qualidade de problema, temos que pensar por que se passa e as soluções. Uma experiência muito boa que tivemos em Brasil, em Rio em especial, também resultou algum problema com isso, que se chamam as UPP, as Unidades de Polícia Pacificadora. Qual é a lógica? Nesses espaços de favela, que temos o comércio de droga violento, com a violência, então, por que são violentos? Têm violência? Porque utilizam armas, fuzis, pistolas, etc., para combater a outra gangue organizada que vem a seu espaço para fazer uma invasão, que disputa os espaços do comércio de drogas. Então, este confronto entre as gangues organizadas violentas, se queda que muitos morrem, vão morrer, por isso sua idade é baixa, a idade é baixa, né? São jovens, e quando também tem confronto com a polícia, morrem os jovens involucrados na violência e os policiais, que também são jovens, que são os soldados, os cabos, os sargentos, jovens. Isto, para evitar que se passasse isto, a UPP é uma opção de poner policiais, muitos policiais treinados para ter uma relação com a comunidade e nesses espaços. Por isso ele chama espaço de la polícia pacificadora, com a expectativa de, com a pacificação, seja possível vir os projetos sociais. Isso se passou. Os índices de violência, de homicídio, bajaram. Os projetos, alguns chegaram de setor privado, pouco projeto de setor público, de política pública, e não estamos com muita sustentabilidade para isto. Pero, em el sistema
de venda de drogas nesses espaços. Os niños que estão nesta área não são chamados para trabalhar em la venda de droga como? Para cuidar de mirar, de vigiar, se a outra gangue viene, se a polícia viene, utilizam rádios, fogos de artifícios, etc., etc. Com a presença policial, a possibilidade de uma invasão se findou. Não há necessidade de avisar que a polícia viene, porque a polícia está em este lugar. Eles perderam seu trabalho, não têm trabalho. Eles estão na calle fazendo roubos e outros hurtos nesses espaços. Então, por não ter uma percepção, uma política pública para abraçar estes jovens que estavam involucrados, e especialmente os mais pequenos, eles estão na calle sendo involucrados em outra qualidade de violência. Este é um problema que se passou numa boa experiência que bajou os índices de homicídio, de violência mais grande, pero se olvidaram as autoridades públicas de que se poderia fazer com essas crianças e adolescentes jovens que estão na calle neste momento. A polícia e a cidadania se podem unir para combater a delinquência? Sim, pero há a necessidade de saber que é que a comunidade, a cidadania quer. Como identificam? Por exemplo, quando miramos a película Tropa de Elite, temos algumas consequências interessantes. Posso dizer 3 consequências, 3 percepções, 2 visíveis e uma um pouco oculta, um pouco invisível. A primeira está estampado que a corrupção policial existe, está estampado a violência policial. Sim, pero há uma outra coisa que está uma mensagem não tão ostensiva, que é a hipocrisia da sociedade. ¿Por quê? Se te acuerdas, na cena de Tropa de Elite, que os policiais de BOP subem em la favela e encontram um niño, um jovem que era involucrado em lo tráfico de droga, na venda, solamente para dizer, a polícia vem, para ser os avisos, que perderam o emprego após da UPP. Quando lo pegam, lo metem um saco na cabeça, um plástico, e o cinema aplaude, ri, e sacam na cabo de um objeto de ser uma basura e vão empalá-lo. E todos lo sorriem no cinema, porque o cinema está lleno de pessoas de classe média. Porém, quando um teniente de tropa de elite se vai à universidade e quebra o espaço e agride e peleia com um tipo que é responsável por venda de droga, comércio de droga dentro da universidade, nadie sorri. Por quê? A violência na favela está lejos das pessoas que estão no cinema. A violência na universidade está cerca desta pessoa. Se vê como possível vítima da violência policial em la universidade, mas não se percebe como vítima da violência policial em la favela. Então, que percebemos que a hipocrisia de los cidadãos elegem onde a polícia se pode ter seu mandato para fazer sua violência, não na universidade, não com a classe média, mas com os pobres em la favela, sim, é aplaudido por la sociedade. As sanções do Código Penal devem sempre ser revisadas. O problema é que estamos, especialmente em Brasil, há uma percepção que o Estado tem que ser policial, não a polícia somente por as leis. Há a percepção que se tem uma atitude que não é boa para as pessoas que têm voz, que pode cambiar, falar com aquele que faz o cambio das leis, então vamos tornar esta atitude um crime. E isto não vai ter resultado. Não vamos ter resultado transformando as atitudes que tem que ter uma resposta de política pública em crime. Porque com isto, a consequência é o único responsável por la solução é a polícia. E isto não é verdade. E, aliás,
Esto es muy peligroso. ¿Por qué? La sociedad cree que los policiales son responsables por la solución. No son. Y los policiales que vienen de la sociedad, están involucrados en la sociedad, también creen que ellos son responsables por la solución. No son. Son responsables por decisiones que son tomadas na hora. Por la solución no es pegar, sacar de la calle y poner en la cadena una persona que es un delincuente. Esto es solamente una decisión de la ley. El problema se va a continuar. Entonces, si un policial hoy saca de la calle, pone en la prisión un delincuente y mañana él está de nuevo en la calle, los policiales va, lo saca, lo prende y la tercera vez los policiales tienen una solución, lo mata porque el problema se finda. Esto es muy peligroso. Tenemos esto que se pasa mucho en Brasil, mucho en Río. Río de Janeiro es un espacio donde más tenemos policiales muertos en confronto con criminosos, en servicio o sin estar en servicio. Y también en un lugar donde los policías más matan los en confronto. Cerca de 6 personas muertas por cada policial muerto. Esto no es una cosa pensada, pero es resultado de uso de la fuerza porque los policías piensan que ellos son los responsables por la solución. No son. Son mediadores y son tomadores de decisiones. Y los responsables por la decisión son la sociedad y las políticas públicas.